Boa noite, colegas vereadores. Servidores da casa, pessoas que nos acompanham, presencial e também de forma online, pela plataforma do Facebook. Nós, em nome de Deus, declaramos aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 10 de maio de 2021. Passamos desde já, então, a leitura da ata da última sessão. A ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 3 de maio de 2021. Aos 3 dias do mês de maio do ano de 2021, às 19 horas, no plenário Valir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Claudimiro Koproski, Idacir Pegoraro, Clécio Zamin, Jandir Haas, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Dilson Cassol, Cláudio Dilda, Gilmar Luiz Lovizão e Agenor Minasso. Sob a presidência do vereador Gilmar Perusso, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se aos trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Em discussão a ata, em votação, exceto o vereador Polezelo, que ainda não vai votar. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos aqui, então, um pedido do vereador Jandir Haas, vereador pela bancada do PSD, que comunica licenciamento de suas funções legislativas na Câmara de Vereadores por um período de 30 dias, a contar de 4 de maio a 3 de junho de 2021, solicita sejam tomadas providências necessárias na sua substituição, convocando para tanto o suplente de vereador. O Marcos é o próximo da sequência ou teve alguém que desistiu? Tem inscrito? Nós temos aqui o primeiro suplente, seria o vereador Ademir Concolato, que declarou que não pretende assumir a vaga do vereador licenciado. Nesse período, então, de 30 dias, declinando a vaga para o suplente vereador Marcos Polezelo. Então, diante disso, nós vamos dar posse ao suplente vereador Marcos Polezelo. Eu convido o vereador para que passe aqui em frente à mesa diretora. Já está entregue aqui a declaração de bens e a documentação necessária, né? E eu vou fazer então aqui, Marcos, a leitura do compromisso. E aí você pode ficar com o braço estendido, assim que eu terminar a leitura, pode dizer assim, eu prometo. Tá? Prometo fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, exercer com lealdade o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da honra e do bem comum. Declaro empossado o vereador Marcos Polezelo para o período de 30 dias. Fique à vontade, seja bem-vindo. Um bom trabalho. Passamos, então, à leitura dos expedientes do Poder Executivo os novos, ofício número 79/2019 do Gabinete apresenta veto integral ao projeto de lei número 10/2021 do Legislativo.
Faremos então a leitura do texto do veto. Ofício Gabinete 79. Excelentíssimo senhor vereador Gilmar Perusso, presidente do Poder Legislativo, Nova Prata, RS. Assunto: a apresentação de veto integral ao projeto de lei número 10/2021. Senhor presidente, o Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica, Constituição Estadual e Constituição Federal, ora apresenta veto integral ao projeto de lei legislativo número 010/2021, de 24 de março de 2021, de iniciativa e autoria dos senhores vereadores Roseli Wanda Pires Albuquerque, Jandir Haas, Dilson Cassol, Clécio Zamin, Gilmar Perusso, Claudiomiro Koprowski, Cláudio Dilda e Agenor Minosso, aprovado por unanimidade em 5 de abril de 2021, que dispõe sobre o reconhecimento da prática da atividade física e do exercício físico ministrados por profissional de educação física, como essenciais para a população de Nova Prata, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais, pelas razões a seguir delineadas. Na análise do projeto de lei número 010/2021 do Poder Legislativo, em que pese a boa intenção dos legisladores no tocante ao reconhecimento da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de Nova Prata, com a devida observância das normas legais sanitárias, ideia meritória, do qual compartilha-se o mesmo interesse por este Poder Executivo Municipal, pode-se concluir pela existência de vício de inconstitucionalidade da legislação municipal em comento. O Poder Legislativo local, com o nobre objetivo de reconhecer o exercício físico como essencial, permitindo a atividade física durante a fase de distanciamento social controlado devido à pandemia, incorre em vício de inconstitucionalidade, por ferir competências privativas do Estado e da União. Origina-se no presente, outro sim, vício de iniciativa, haja vista que, com fundamento no artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal de 1988, não pode o município se sobrepor por meio de normas locais à regulamentação de competência e legitimidade da União e do Estado, estabelecendo medidas mais flexíveis no tocante à quarentena, como no caso em análise. Não é demais ressaltar que ao município lhe cabe, de maneira suplementar, emitir normas que restringam a legislação hierarquicamente superior, não podendo de nenhum modo flexibilizá-la sob a pena de ferimento ao bem-estar físico, mental e social da coletividade. O que, na verdade, se busca atender por intermédio do presente projeto de lei, direito fundamental à saúde, acaba, na verdade, desprotegendo esta máxima no sentido coletivo, haja vista que, para a salvaguarda deste, necessário que se respeite a todos os protocolos sanitários legais pertinentes. Ou seja, permitindo tais atividades, o município estaria flexibilizando normas hierarquicamente superior, o que desvirtua o caráter homogêneo adotado no estado do Rio Grande do Sul. Conclui-se por óbvio que, hipoteticamente é reconhecida uma atividade como essencial, o objetivo princípio da medida é impedir o seu fechamento em tempos de pandemia, o que, em outras palavras, permite o seu funcionamento. Assim sendo, justifica-se a medida à hora adotada, pois, se do contrário fosse, diminuir-se-ia a proteção estatal fixada, em evidente discrepância com a legislação pertinente ao tema em comento. Refira-se por oportuno que este Poder Executivo Municipal pauta suas decisões sempre em sintonia com os principais inerentes à administração pública, quais sejam legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência, pressupostos esses, outros sim, levados em consideração nas presentes razões. Ou seja, embora louvável o objetivo dos legisladores, o qual compartilha-se no que tange ao PL número 010/2021, esbarra o mesmo na violação constitucional e no vício de iniciativa. Diante do exposto com fundamentos da justificativa acima,
com amparo no artigo 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, o Poder Executivo veta o projeto de lei número 10/2021 do Poder Legislativo. Gabinete do Prefeito de Nova Prata, 26 de abril de 2021. Bem, na sessão passada nós recebemos aqui então a correspondência do ofício e na data de hoje ele está sendo pautado como um expediente novo, né, na ordem do dia. Então, como é de regra, esses expedientes de veto eles são encaminhados para as comissões, mas primeiramente por ter se inscrito já durante a leitura, eu vou assegurar a palavra para a vereadora Roseli. Boa noite, presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia e as pessoas que estão nos assistindo online. Eu fiquei muito triste quando recebemos esse veto desse projeto e eu acho que o jurídico da cidade de Bento Gonçalves seja competente, porque lá eles deram parecer. Este mesmo projeto que nós copiamos da cidade de Bento Gonçalves, o prefeito de lá sancionou a lei. Então, eu discordo de que seja ilegal esse projeto, porque eu acho que eles não aceitariam, não deixariam passar, até porque veio de um vereador de oposição lá na cidade de Bento Gonçalves esse projeto. Então, eu gostaria que revessem isso, e caso não revejam, porque Bento Gonçalves sancionou a lei, eu gostaria de convidar os colegas para nós derrubar esse veto. Como Bento Gonçalves é uma cidade 4 vezes maior do que Nova Prata, eu acho que aqui também é cabível de que essa lei seja real e que possa ser sancionada então. Muito obrigada. Também havia se inscrito o vereador Cláudio Miro, que também embora os pedidos, fará uso da palavra. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, nosso amigo Bristoto, servidores da casa. Como praticamente todos os vereadores assinaram esse projeto, esse pedido, né? Eu também, como os demais, defendo que realmente a atividade física é importante, é fundamental, mas em decorrência desse pedido do Executivo, esse veto do Executivo, eu achei por bem, já durante a semana passada, na quarta-feira, na reunião de comissões, pedir um parecer do DPM, do jurídico da Câmara de Vereadores, para saber realmente qual é o motivo, e para mim aqui está claro, mas realmente, devido à importância do exercício físico, termos a certeza do DPM, que é o assessor do Legislativo e do Executivo, para realmente ver o porquê que não podemos realmente abrir se uma cidade que nem Bento Gonçalves abriu. Então, isso é o pedido e é o complemento também. Muito obrigado. Então, esse projeto fica para análise das 3 comissões, que poderão emitir seus pareceres, e vindo os pareceres solicitados pelo vereador Cláudio Miro, nós temos 30 dias para apreciar o veto, mas nada impede que ele possa, até na próxima sessão, voltar para a pauta, se os vereadores e as comissões assim deliberarem. Então, agora fica a critério das comissões. Passamos, então, ao projeto de lei número 35/2021, que altera a lei número 9.318, de 12 de agosto de 2015, lei que instituiu benefícios eventuais no município. Algum vereador pretende analisar melhor esse projeto ou podemos fazer a leitura? Se ninguém se... Baixado para as 3 comissões.
Ele tem algumas alterações importantes, acho melhor que os vereadores conheçam melhor o projeto. Projeto de Lei número 036, autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de médicos, tendo em vista a pandemia da Covid-19, revoga a Lei número 10.589, de 17 de março de 2021. Se ninguém se opõe, nós faremos a leitura e o debate do projeto. Projeto de Lei número 36, 2021, de 7 de maio de 2021. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de médicos, tendo em vista a pandemia do Covid-19. Revoga a Lei número 10.589, de 17 de março de 2021. Alcione Grassotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faz saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de 5 médicos, clínico geral 12 horas, até 5 médicos, clínico geral 22 horas e até 5 médicos, clínico geral 40 horas, tendo em vista a pandemia do Covid-19, conforme atribuições e anexo, nos termos dos artigos 193 a 197 da Lei Municipal número 5.760 de 2005, que instituiu o regime jurídico único no município. Parágrafo único. A contratação de que trata a presente lei será pelo prazo de até 6 meses, podendo ser prorrogada por igual período. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados: serviço extraordinário adicional de insalubridade, repouso semanal remunerado e gratificação natalina proporcional e ou íntegra ao final do contrato. Férias proporcionais e ou integral, com acréscimo de 1/3 ao término do contrato. Inscrição no regime geral da Previdência Social. Vale-refeição. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 4º. Faz parte integrante da presente lei, como anexo único, a descrição das atribuições a serem executadas pelo contratado, as condições para a contratação, a carga horária semanal e o salário mensal. Artigo 5º. Fica revogada a Lei número 10.589 de março de 2021. Artigo 6º. Essa lei está em vigor na data da sua publicação. O anexo aqui, um anexo único, traz as condições de trabalho, período normal de 12, 22 ou 40 horas semanais, e também o padrão de vencimento, 10 para 12 horas, 13 para 22 e 15 para 40 horas. A Secretaria de Saúde informou que no bairro São João Bosco, por exemplo, não tem médico porque foram convocados os primeiros classificados no concurso público e, em decorrência da carga horária e do salário, até esse momento nenhum aceitou. Todos declinaram da vaga. Então, é uma situação que, de fato, o médico, por exemplo, de 40 horas, ele não pode receber além do que recebe o prefeito. Bate no teto do prefeito, não pode receber mais que isso. E aí tem essa dificuldade que nenhum está querendo aceitar. O projeto está em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 15, 2021, do vereador Ronaldo Bernardi, institui Programa Municipal de Implantação de Equipamentos PNS em espaços públicos de lazer. Nós temos um parecer jurídico que
Podemos fazer a leitura, se alguém solicitar. Alguém pretende que seja lido? Parecer é no sentido da... vamos fazer a leitura para conhecimento de todos. Parecer jurídico. Trata-se de análise jurídica quanto ao projeto de lei número 015/2021, prescrito pelo vereador suplente Ronaldo Bernardi, que dispõe sobre a instituição de Programa Municipal de Implantação de Equipamentos PNS em espaços públicos de lazer, em que pese a louvável intenção do vereador em criar o referido projeto, objetivando o bem comum das pessoas portadoras de deficiência ao tentar disponibilizar equipamentos PNS em praças, academias e parques municipais para crianças e adultos, tem-se que o referido pedido, na forma como proposto, extrapola a competência desta Casa Legislativa. Como sabido, o Poder Legislativo não tem competência para criar leis que acarretem em aumento de despesas para os órgãos do Executivo. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 66, incisos 3º e 4º, reserva a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo projetos de lei que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos do Poder Executivo. Portanto, acarretam encargos financeiros ao erário. Vê-se, no presente caso, que o referido projeto vincula-se à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, cuja competência é privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Assim, o parecer jurídico é no sentido de ser rejeitado o referido projeto por vício de iniciativa, sugerindo-se seja o mesmo proposto como pedido de indicação. Nós temos também aqui a manifestação das comissões, em que os 8 vereadores que se manifestaram assinaram aqui contrários ao projeto. Então, mas não por ele, não pelo mesmo vereador, né? Então, aqui, o parecer jurídico é contrário ao projeto e as comissões também, por unanimidade, os que votaram contra o projeto de lei. Em discussão. Com a palavra, o vereador Cláudio Miro. Renovadas saudações. Sobre essa questão que geralmente os vereadores eles não têm esse poder de acarretar custos ao executivo, isso realmente na gestão passada, quem participou e quem acompanhou, realmente foram feitos alguns projetos também nesse sentido e sempre foram vetados pelo executivo e com esses pareceres também. Mas nada impede, por ser um projeto bom, estava conversando com a doutora advogada, assessora da Câmara, e poderá voltar na próxima, até em nome de todos, ou em meu nome, quem quiser assinar junto, como um pedido de indicação. Aí sim o Executivo, se achar por bem e necessário, poderá executar esse projeto. Muito obrigado. Em votação. O projeto foi rejeitado por 7 votos contrários e 3 votos favoráveis. Normalmente, quem vota contrário nas comissões deveria também votar contrário no projeto, né? Mas o projeto foi rejeitado. Expediente do Poder Legislativo novos.
Pedido de indicação número 52/2021 do vereador Gilmar Lovison dispõe sobre espaço para mês cedido pela Prefeitura para a guarda de materiais. Leitura da indicação. Pedido de indicação número 52/2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador Gilmar Lovison, bancado do PTB, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir. Solicita que o Poder Executivo disponibilize um espaço para que os cidadãos que sejam MEI, microempreendedor individual, possam usar para depositar seus materiais de trabalho. Justificativa. O que se busca é que a Prefeitura ceda um local que não precise ser central, mas também que não seja tão retirado da cidade, em que os prestadores de serviços que se identifiquem como MEIs, conforme interessados, possam adquirir containers que deverão ser padronizados com tamanho e cores, e que sejam colocados de forma ordenada, enfileirada, e que nesses containers possam ser guardados os seus materiais de trabalho. A área precisaria ser cercada, com vigilância, segurança e energia elétrica, que poderia ser paga pelos MEIs através de uma taxa mensal. Seria uma forma de comodato, que quando o trabalhador não quisesse mais ocupar o espaço, ele devolve e vende o container. Assim como as empresas maiores conseguem os terrenos dos berçários industriais, se pede que seja cedido esse espaço para que os microempreendedores também possam melhorar suas condições de trabalho, como, por exemplo, pintores, pedreiros, jardineiros, enfim, que poderiam guardar seus materiais e ferramentas, e isso facilitaria e melhoraria muito as condições de trabalho dos mesmos. Conto com o apoio dos colegas do Poder Executivo nessa importante indicação. Com a palavra, o vereador Gilmar Lovison. Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, servidoras, plateia e pessoal que nos assistem pela internet. Essa indicação aí, ela me veio prestando atenção na cidade, no pessoal que trabalha com as microempresas, são microempreendedores e autônomos também, né, que não diz no texto, mas justifica ser autônomo junto. A condição seguinte, pessoas que se prestam a serviços de pedreiro, jardineiro, pintores, instaladores de manta asfáltica, situações que não tem uma empresa praticamente que ela seja física. É só a prestação do serviço dos mesmos. Porém, estes utilizam ferramentas e acabam ficando na rua ou talvez até fazendo desistir do trabalho. Por quê? Uma ferramenta hoje, ela é super necessária para qualquer atividade. E se a pessoa não vai se adequando, ela vai perdendo espaço. E como se tratando de um microempreendedor, de um autônomo, fica caro pagar um aluguel de algum galpão para a guarda, sabendo que tem prestadores desse tipo de trabalho que moram até em apartamento. Aí nunca vai ter um lugar para guardar nada. O que poderá acontecer? Vai ter o ferramental precário e deixando a desejar nos trabalhos e impedindo um crescimento. Achando eu muito importante, em época também de pandemia, de risco de quebra de empresas, de perca de empregos, a valorização de quem está trabalhando e mantendo suas famílias e gerando também renda. Acredito que os senhores também, analisando, este fato não está promocionando vantagens alguma a critério de ter posse de algum bem. Seria usar esta dependência, este terreno, e essa compra do container seria do próprio empreendedor. O que levaria ao custeio de, acredito, 6, 7 mil reais, hoje compra um container. Teria sua chave, seu alojamento ferramental,
podendo até comprar mais. Não sei se alguém dos senhores conhece alguém nesse tipo de trabalho. Eu até pesquisei nesta semana mesmo. Uns até nem se interessam porque tem seu espaço, tem sua casa maior. Mas eu já vi diversas inscrições que teriam vontade, sim. Seria um investimento barato para o município. Acredito que tem muitas áreas aí do município que não iria fazer falta, um empréstimo dela, um comodato. E o gasto também, cercar e um monitoramento também não é muita coisa, não. Lógico que, em contrapartida, se pede algo ordenado, né? Mas essa seria uma indicação aí, pensando também em desenvolver um pouco de qualidade e também uma ordenação melhor da nossa cidade. Muito obrigado. Cláudio Dilda com a palavra. Presidente, vereadora e colegas vereadores, me parece interessante a proposição do vereador Gilmar, na medida em que ele fez um comparativo muito apropriado. Terrenos para berçários industriais, obviamente que aí não vai ser terreno cedido a um pintor, tá? E um espaço onde possam esses profissionais liberais, né? Não é só advogado, né, caro presidente, para que eles possam, ao invés do leva e traz, ou deixar no local onde está prestando o trabalho sujeito a não encontrar mais no dia seguinte, me parece bastante oportuno, sim, atender segmento que mais pode e o segmento que menos pode. Acho que seria uma iniciativa bastante interessante. Se não, Gil, um belo de um teste. Tá? Concordo contigo. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 53, 2021, da vereadora Roseli Albuquerque, dispõe sobre melhorias na rótula de acesso ao bairro São João Bosco, com a leitura da indicação. Pedido de indicação número 53, 2021. Senhor presidente, senhores vereadores. A vereadora Roseli Albuquerque, PSD, com assento nessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, solicita ao Poder Executivo que sejam tomadas providências para melhorias na rótula de acesso ao povoado Copa, ao bairro São João Bosco, em frente ao mercado Girassol. O acesso está muito ruim, o que tem causado diversos acidentes no local. Conta com o apoio dos colegas e do Executivo. Com a palavra, a autora da proposição. Boa noite, colegas, novamente, e quem nos assiste. Na verdade, isso é um pedido que vários já fizeram. E os moradores de lá e o pessoal ali que tem a agropecuária me chamou a semana passada e pediu que, por favor, que fosse colocado, então, um quebra-mola ali na entrada de um lado e do outro, porque a velocidade que os carros passam ali é muito grande. E há um perigo muito grande de que se percam ali e venham a causar um acidente ainda mais grave do que já vem acontecendo. Que cai ali dentro da agropecuária, porque já várias vezes os carros caíram no acostamento, o acostamento ali também é muito ruim. Então, na semana passada, eles me chamaram lá para ver, eu fiquei um tempo lá olhando. Tem que ser tomada uma atitude, uma providência com urgência. Eu peço o apoio, e esse pedido já foi feito acho que foi o colega Cláudio, que já tinha pedido para arrumar a rótula ali, até falei. E se não tem como arrumar, então que coloquem quebra-molas, como eles me pediram. Já temos quebra-molas, se colocarem quebra-mola, aí o pessoal vai diminuir a velocidade e acho que não teremos mais
grandes problemas. Obrigada. O vereador Gilmar Lovisão com a palavra. Então, renovo a saudação aí aos colegas. Roseli, vou até o encontro. É realmente super necessário a melhoria dessa rótula. O bairro é grande, o trânsito nessa rota é grande, liga ao Rio Branco também, liga a Lagoa, André da Rocha. Quem está na cidade sai por aí. Eu acredito que a gente tenha que pelear por uma rótula maior, uma coisa que tenha a sua beleza também, a sua iluminação, tá? E que garanta uma condição bem boa para quem entra no bairro, para quem sai, para quem trafega. Olha, Roseli, acredito que a solução mais barata é o quebra-mola ali, mas eu acho que a gente tem que lutar, tem que tentar, tem que insistir por uma coisa bem melhor que isso, porque nós vamos virar uma cidade de quebra-mola para resolver um problema que a gente deixa de fazer. Eu acredito sim que o município tem que voltar a olhar essa rótula aí. Quer dizer, fazer uma rótula. Aí ainda ela não diz muita coisa não. Até confunde quem é estranho, né? Então estou ao encontro aí dessa tua indicação. Obrigado. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 54, 2021, do vereador Gilson Cassol, dispõe sobre conserto de buracos na rua Cônigo Guilherme Masco e Rua do Trabalhador. Leitura da proposição. Pedido de indicação número 54, 2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Gilson Cassol, vereador pela bancada do PTB, no uso de suas atribuições, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal o pedido de indicação a seguir. Seja providenciado conserto nas ruas Cônigo Guilherme Mascio, no bairro Coroados, e na Rua do Trabalhador, no bairro São Pelegrino, atrás da garagem da Prefeitura. Tem buracos abertos no meio das ruas, com os paralelepípedos desabando na tubulação do esgoto. Por isso, se solicita que sejam consertados com urgência para que não piore a situação. Com a palavra o autor da proposição. Boa noite, presidente, a mesa, servidores da casa, colegas vereadores, vereadoras. A plateia hoje já estão começando a ficar com medo do frio, né? E não nos prestigiar. Mas de casa também podem fazer. Na verdade, existiu Existia ali um buraco aberto já na sexta-feira. Na quinta-feira, acredito que foi aberto, que caiu já, cedeu alguns paralelepípedos aí, e demonstrava que se deixasse da forma que estava lá, iria aumentar. Então, ali existe, na Cônigo Guilherme Masco, existe vários desnivelamentos. Se percebe nitidamente ali que existe talvez já danificada a tubulação aí. Então, a médio e curto prazo, com certeza, irão desabar mais. E ali atrás da Rua dos Trabalhadores, se eu fosse o motorista do caminhão, teria medo de passar por aí. Porque, realmente, vocês deram uma conferida e passarem por lá, está bem crítica mesmo a situação. Mas, tanto na Cônigo como a Rua dos Trabalhadores, eu acho que existe uma grande necessidade de um projeto, né, de um trabalho muito mais do que ir lá e tapar o buraco. O que foi feito aqui na Cônigo Guilherme Mascio já foi, os moradores ali de frente a esse buraco já ligaram imediatamente, o secretário de obras foi lá e fez esse conserto, mas o projeto meu, esse pedido de indicação, seria realmente para um trabalho bem maior do que isso, do que tapar o buraco. Que ali na Rua dos Trabalhadores, se conferir ali, 50% dela apresenta o desnivelamento do paralelepípedo. Então, demonstra nitidamente ali que a estrutura toda do esgoto, né, da tubulação, está danificada. Então, eu acredito que principalmente se aumentar a quantidade e o tempo de chuvas, né, passar um caminhão ali, talvez uma carga um pouco acima do limite, um pouco acima do peso normal do caminhão, com certeza irá ceder e causar, quem sabe, um acidente maior aí, talvez só com danos materiais,
Mas naquela história, né, daqui a pouco a prefeitura tem que arcar com um prejuízo, né, que talvez custe muito mais caro do que o conserto e uma prevenção desse acidente nessas ruas aí. Como outras também, né, que demandam de uma atenção. Mas para registrar a necessidade. Muito obrigado a todos. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 55 do vereador Claudiomiro Koprovski dispõe sobre fiscalização de caminhões que trafegam com excesso de peso nas estradas do interior. Leitura da proposição. Pedido de indicação número 55/2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador Claudiomiro Koprovski, PSB, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir. Sugiro que o Poder Executivo, juntamente com a Brigada Militar, passe a fazer a fiscalização, pesagem e, se necessário, a autuação de caminhões com excesso de peso que trafegam pelas estradas do interior, principalmente as asfaltadas e que têm acesso a outros municípios. Conto com o apoio dos colegas e do Executivo. Palavra à disposição dos vereadores. O vereador Claudiomiro com a palavra. Senhores, esse meu pedido, na verdade, ele é uma preocupação que se tem com as nossas estradas, pois sabemos que nós temos as nossas rodovias estaduais e federais, e muitas vezes essas rodovias, quando elas são recapeadas ou feitas novas, elas têm uma durabilidade, muitas vezes, de 1 ano, 2 anos, e começam a aparecer buracos. Isso que tem acompanhamento e se entende que sejam materiais de primeira qualidade. Imagine essas nossas estradas do interior, que também se busca fazer com qualidade, mas a gente sabe que se faz até onde o dinheiro alcança. E nós temos uma grande preocupação, né, porque vem tendo ocorrências de caminhões com muito peso passando por essas estradas. Onde se sabe que o peso com certeza é em excesso, mas teríamos que provar, teríamos que fiscalizar, porque depois a gente sabe a dificuldade que se tem para recuperar esses asfaltos, e isso todos nós 11 vereadores somos cobrados semanalmente, e o custo é muito alto. Então acho que nós temos que evitar essa deteriorização, e uma das maneiras é fazendo com que os carros, caminhões, enfim, caminhões, trafeguem com o peso ideal. Agora, qual é o peso ideal das estradas do interior? Quem sabe dizer? Não se sabe dizer. Tu sabe, vereador Clécio, que tu foi secretário de obras? Eu te cedo um pouco a palavra, ou tu quer pedir a palavra depois? Tá. Porque é muito importante, além de botar placas, que isso foi sugerido tempos atrás pelo vereador Clécio, a placa é importante, sim, mas não adianta botar placa se não tem fiscalização. Tem que ter a placa, mas também tem que ter a Brigada Militar juntamente com os fiscais da Prefeitura autuando, porque não dá para ter certeza, mas e a maioria desses caminhões eles passam no final da tarde ao escurecer, ou à noite. Então, provavelmente estão com excesso e grande chance de estarem sem documentação. Então, seria importante fazer essa fiscalização, porque no momento que se faz algumas vezes, começa a inibir. E juntamente também reforçar o pedido de colocações de placa e essa fiscalização. Muito obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Clécio Zamin. Boa noite, presidente. Boa noite, os servidores da casa. Boa noite, à plateia. Comentando, então, do teu pedido, Claudiomiro, muito importante essa fiscalização. Eu, lá no começo, acho que foi ainda em fevereiro, eu fiz um pedido para colocação de placas, né? Mas só isso não vai resolver o problema. A fiscalização eu acho muito importante. E se trata de 2 vias mais que são ocupadas, trafegadas por esses veículos pesados, né? Eu acho que é aquela de Protásio e aquela que dá acesso à Vista Alegre aqui, né? Então, elas são as 2 municipalizadas, né? Só que a fiscalização fica por conta da Polícia Estadual, sim. Tá? Ela não é
porque é municipalizada, que o município que tem que fiscalizar ela. Então, isso aqui eu acho que caberia também um pedido, porque aquela de Protásio eu tenho certeza que ela é fiscalizada, sim, pela polícia. E aquela da General Osório não é fiscalizada. Tá? Então, acredito que se nós fizermos um pedido para a polícia fiscalizar aquela também, vai acontecer. Tá? Então, esse é um pedido muito importante, a gente deveria ir atrás para fazer fiscalizar. Eu fiz lá no começo também, e falei com o Jonas, que é o engenheiro, para nós, quando for feito esses projetos de asfalto do interior, que sejam, sim, junto com o projeto, feito já a colocação de placas, a sinalização, tudo certinho, porque não é feito isso hoje, tá? Simplesmente é feito o asfalto e não é colocado nenhuma sinalização. Então, agora, os próximos projetos que saírem, o Jonas já vai colocar no projeto, que é obrigatório já ter toda a sinalização e toda a sinalização dele. Sobre o peso que é permitido para trafegar nessas estradas, é de 25 toneladas, tá? 25 toneladas. Hoje está trafegando em mais de 50, 45 a 50, pelas informações que tem. Então, vejam que o dobro, né? Como é que o nosso asfalto vai aguentar, né? Então, esse pedido de fiscalização, sim, é muito importante. Muito importante. A gente devia fazer e se informar para fazer um pedido para a polícia, sim. Vamos ver isso aí para a gente fazer isso. E aproveitando, já que eu já estou falando, o nosso amigo Gilson, o pedido da Rua do Trabalhador, muito importante, ela está bastante danificada, principalmente do quebra-mola para cima. Eu recebi essa semana aí, até eu ia fazer um pedido, tá? Mas muito bem feito, tem o meu apoio. E vamos atrás para a gente fazer, consertar, que tem toda uma tubulação, desde o quebra-mola até o final, até o encontro da Tranquedo Neves, que ela está bastante danificada. Tem que fazer um conserto geral, acho que só uns consertinhos pequenos não vai resolver o problema. Então, meu pedido era esse. Gilmar Lovisão com a palavra. Saudações renovadas, senhoras e senhores. Queria fazer uma contribuição só, o colega Claudimiro também. Acho bem interessante, também o Clécio que expôs aí, de conservar nossas estradas ao máximo. Mas o que eu queria contribuir é uma questão ao contrário. Eu tenho uma transportadora, eu sou um transportador, eu tenho uma carga contratada para levar de adubo, de ferro, e ela passa na General Osório, ou ela passa lá, no caso que você falaste. Meu caminhão não tem excesso de peso, mas como é que você vai me pedir para eu passar com 25 toneladas? Se eu estou vindo do Mato Grosso, se eu estou vindo de São Paulo, dentro da normalidade. Esse é um problema. É isso que a gente está propondo, que o senhor está propondo, Claudimiro, é interessantíssimo. Também o Clécio, a questão de 25 toneladas, que seria a nossa estrada, que é capacitada a isso. Só que, de que maneira nós vamos impedir o tráfego de quem vem de fora, ele passa em todas as rodovias, chega aqui e acha um problema para fazer uma entrega no interior, ou numa ligação intermunicipal. É lógico que o que passar na carga dele, ele vai ter que andar. Agora, se isso acontecer, nós vamos ter que ter uma prevenção, um comunicado, como acontece conosco nas entregas de obras, condomínios. Condomínios tem uma legislação inteirinha que quando tem uma venda em condomínio, a gente tem que ir em busca, né? Mas é diferente, uma estrada, ninguém fala muito dela, né? Aí a gente vai em busca, tem ordem, tem quantidade, tipo de caminhão, peso, chuva não entra, tem um monte de normas, né? Agora, como fazer isso numa estrada? É uma contribuição só, que a gente pode discutir isso. Obrigado. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 56/2021 dos vereadores Agenor Minossa, Marcelo Barato e Dacir Pegoraro, Cláudio Miro Koproski, Gilmar Perussi, Cláudio Gilda dispõe sobre o Executivo ceder em comodato escolas municipais
em favor da Brigada Militar. Leitura da proposição. Pedido de indicação número 56, 2021. Agenor Minosso, Marcelo Barato, Idacir Pegoraro, Claudimiro Koproski, Gilmar Perusso e Cláudio Dilda, vereadores que assentam nessa Casa Legislativa, vêm diante dos demais edis propor para que o Poder Executivo envie para a Câmara de Vereadores projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a ceder em comodato escolas municipais para a Brigada Militar, conforme minuta que segue. Projeto de lei de maio de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em comodato as escolas municipais desativadas para a Brigada Militar de Nova Prata. Autoriza a chefe do Poder Executivo a firmar contrato de comodato, dá outras providências. Alcione Graciotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em comodato para a Brigada Militar de Nova Prata, CRPO Serra 36ª BPM, segunda CIA Nova Prata, para fins de moradia aos policiais militares das escolas municipais, de propriedade do município, que se encontram desativadas. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a providenciar as melhorias necessárias para estarem aptas para servirem de moradias. Artigo 3º. O comodato de que trata o artigo anterior será por 1 ano, contados da assinatura do contrato de comodato, podendo ser prorrogados por outros períodos iguais e sucessivos, havendo interesse das partes e em especiais interesse público. Parágrafo único. As demais condições do contrato de comodato constam especificamente no mesmo. Artigo 4º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a assinar o contrato de comodato, o qual fica fazendo parte integrante da presente lei municipal. Artigo 5º. Esta lei municipal entrará em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, maio de 2021. Com a palavra o vereador Agenor Minosso. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, às servidoras e plateia. Eu fui ver dessas escolas que estão aí desativadas e eu senti como nós aqui não temos muitos incentivos ao pessoal da brigada, e eu percebi que lá temos uma maneira de dar o início do incentivo para esse pessoal da brigada. Nós, com uma pequena forma, podemos talvez segurarmos mais o nosso pessoal da nossa brigada. Então, por isso que eu estou fazendo esse pedido, que todos também verifiquem bem, mas eu tenho certeza que nós podemos nos ajudar muito. Tá? Nós podemos lá também dar um incentivo com energia elétrica, água. Tá? Então, isso aí pode nos fornecer muito já para nós, nos próximos que vierem aqui, talvez que nós conseguimos termos eles mais melhores de incentivo. Obrigado. Com a palavra a vereadora Roseli. Cumprimentar a todos novamente. Parabéns, colegas, pelo pedido, pela indicação. Mas assim, ó, eu já conversei com eles a respeito disso no passado. Nós já fomos atrás. E, na verdade, até tem, indo lá perto do açougue do Fantão, tem uma escolinha, foi ido. Mas precisa de muito, está bem... as escolinhas estão bem estragadas e precisa de muitos recursos para reformar essas escolas. E por isso, então, eles não quiseram. Já tínhamos conversado com o prefeito, tudo. Sou super a favor. Tomara que o nosso prefeito dessa gestão, então, faça a reforma e agilize isso, que isso já é uma coisa que a gente estava indo atrás e no passado não deu certo. Quem sabe agora as coisas funcionem. Parabéns pela atitude de vocês estarem fazendo isso. E eu sou super de acordo. Em votação.
O vereador Cláudio Gilda, fala na tribuna, tá? Chegou depois da votação aqui. Aprovada por todos os vereadores. Nós temos um pedido de diária aqui da vereadora Roseli Albuquerque. Viagem de 11 a 13 de maio, Porto Alegre, participar de curso de capacitação, Secretaria de Esportes, DENIT, número de diárias 2,5. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitação de diária do vereador Clécio Zamin. Data da viagem de 11 a 13 de maio de 2021. Destino Porto Alegre, motivo da viagem, participar de curso de capacitação. Secretaria de Esportes, DENIT, número de diárias requeridas, 2 diárias e meia. Em votação, vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Para uso da tribuna, vereador Cláudio Gilda. Meus caros mestres, eu gostaria de fazer aos colegas uma boa provocação. Nós estamos preocupados e a cada sessão se repetem as indicações, só que eu não sei se vou me expressar correta e convenientemente. Só que parece que nós estamos propondo remendos num tecido velho. E que, evidentemente, remendo é sempre remendo. Resolve temporariamente, mas volta. Expansão urbana. Me refiro aqui como poder público, executivo, legislativo, não estamos conseguindo conservar a contento do cidadão todas essas particularidades aqui que aqui foram levantadas, eu acho que não há necessidade de repetir. Penso que existe outra maneira de se fazer o enfrentamento. Por exemplo, eu não me lembro, acho que foi o Jandir, quando fiz uma referência à qualidade das pistas de rolamento nos loteamentos, foi o Jandir, que corroborou e citou calçamentos, pistas de rolamento, onde a obra foi feita de qualquer maneira e depois dá no que dá. Como Monsenhor Guilherme Maschio, passo todo dia por aí, tu sabes, vereador Dilson. Olha, aí é um teste, qualquer empresa que queira testar amortecedores, essa rua é indicada. É indicada. Então, percebem? Nós estamos sempre correndo atrás porque temos uma coisa mal feita. Feita o mais rápido para ganhar o máximo no menor tempo possível. Quem se preocupa com a coletividade não pode admitir, e muito menos, obviamente, se envolver em situações dessa natureza. Além das pistas de rolamento, a arborização. Nós sabemos que a arborização ela tem que ter
pelo menos durante o seu primeiro ano, cuidados especiais. Não chove, leva uma caneca d'água, ou a árvore definha e morre. Mas, depois do loteamento aceito, tchau. O loteador entregou sua obra, boa ou ruim, e o que está ruim, a quem vai caber o conserto? Ao município. Assim, não há dinheiro que supra essas necessidades. Outro, loteamentos clandestinos. Achei que era uma expressão assim que caía fora da realidade de Nova Prata, mas não cai. Não cai. E estamos sempre falando nisso. Então, quer dizer, vamos ficar só no fala, diz, fala? Não dá. Porque aí nós temos, pelo menos, duas situações constrangedoras. Uma, o comprador paga o pato e não toma o caldo. Outra, o município vai ter que regularizar. O presidente Gilmar, vereadora Roseli, o que é o Marco Zero que vocês propuseram? A lei do Marco Zero, presidente. Senão, exatamente isso. Mas, mais uma vez, quem é que falou? Cláudio Miro, vereador Cláudio Miro, fiscalização. Então, temos carência de fiscalização. Como é que se vai aceitar como pronto um loteamento que tem o aspecto de que sofreu um bombardeio? Não pode. Então, minha gente, remendos, eu diria, são sempre provisórios. E qual é, então, a boa provocação que eu gostaria de fazer a todos? Meus caros mestres, existem situações que precisam começar pelo começo. A minha sugestão, por enquanto, vamos pensando. Como nós vamos chegar a, digamos assim, a trocar ideias, consolidar propostas. Vamos ver, logo ali mais adiante a gente pode organizar isso. Mas nós precisamos sim pensar seriamente na revisão do plano diretor. Não tem outra maneira. Não tem. Ou então, digamos, 2021, 24, 28, 2032. Todos estamos aqui de volta, os mesmos. Se não fizermos isso, vamos estar falando das mesmas coisas. Idênticas. Só isso. Essa é a boa provocação que, na verdade, eu acredito, mexe um bocado com as sinapses dos nossos neurônios, mas elas podem trazer, sim, ideias muito boas. Essa é a aposta que eu faço, pessoalmente faço, nesse conjunto de vereadores desta legislatura. Eu já disse isso em programas de rádio, em jornal, e digo aqui novamente. Temos condições de fazer a diferença. Essa é a aposta que faz com que a gente persista nessa atividade, que não é um passatempo, né? O vereador Dilson Cassol está inscrito.
Renovo minhas saudações. Muito bem colocado, colega Cláudio, Dilda. E acho sim que a cidade não é a mesma, né? Está evoluindo, está aumentando, e não podemos estar ainda nessa situação de debatermos o que já foi debatido. Então temos que planejar. Planos, curto, médio e longo prazo. Quero aqui colocar uma situação, dar os parabéns a todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, a todos os envolvidos do município também que teve na ação de sexta-feira à noite, ali no posto do Alceu. Mas eu agradeço, dou os parabéns, mas do outro lado, muito triste, porque hoje, numa civilização, no século XXI, e ali não pessoas não instruídas, pessoas muito inteligentes, pessoas, às vezes até algumas mais velhas do que eu, né, com conhecimento maior do que o meu, né, temos que chamar a força, né, da lei para fazer aquela ação que foi feita. Então, muitos ali perderam seus carros, que daqui a pouco usavam para ir trabalhar, né, foram guinchados, foram recolhidos, e outras coisas que aconteceu aí naquela ação policial. Então, aí entra naquela questão da minha, né, da minha autoria, com a aprovação de todos aqui nessa casa. Hoje tive o privilégio de ter o convite. Na verdade, o convite foi feito a mim ainda na sexta-feira, mas por motivo de trabalho não pude comparecer e discutir sobre o projeto de lei com o executivo e os assessores jurídicos. Então, fiz isso hoje, juntamente com o Rodolfo Acione, chefe de gabinete, me deram o aval também para debater e falar sobre a respeito da lei. Então, acho que, a exemplo do que aconteceu sexta, a exemplo do que vem acontecendo, não neste ano, mas muito antes da pandemia, onde já, relembrando quem talvez já esqueceu, aquele acidente da rótula central aí na esquina do Banco do Brasil, onde o indivíduo perdeu o controle, até hoje não justificado, não esclarecido qual o motivo, que se não tivesse aquela rótula aí, por pouco também uma tragédia muito maior do que aconteceu na subida do Tupi, com o linchamento do nosso conhecido, meu amigo em particular, Zinho. Então, acho que eu não quero mais esperar. Eu acho que, infelizmente, onde existe uma sociedade, uma pequena parcela da sociedade, que eu falei no último uso da palavra, diria eu, 1%. Numa cidade de quase 30 mil habitantes, 1% seria ali seus 300, arredondando as contas. Então, eu acho que essas pessoas que não têm a consciência de que existem formas, sim, de fazer a festa, existem formas de ter a diversão, mas essa diversão não quer dizer que tenha que comprometer com o sossego, com o descanso de uma sociedade toda, onde estes festeiros, como nomeei, baderneiros, não respeitam, e acabam não respeitando nem a si mesmo, porque a forma que eles fazem essa festa acaba comprometendo a própria saúde, o uso excessivo de álcool, que é a primeira porta, o primeiro passo, né, para o uso químico de várias outras substâncias, das drogas. Então, tive essa satisfação aí, né, de discutir, debatermos a respeito da lei, com a ascensão do prefeito, do projeto, né, a ascensão do projeto, se como já julgou conveniente, né, essa lei terá um prazo para entrar em vigor. Terá um prazo, terá um decreto municipal, haverá discussões de torná-la, sim, viável. Da mesma forma, existe, como já aconteceu, de alguém julgar ela ser inconstitucional. Mas esse julgamento, às vezes, não é da pessoa que convive no nosso município, que sabe do que acontece, de que tem já exemplos, temos já uma vítima. Então, acho que cabe a nós, sim, no nosso município, nós aqui, vereadores, como já aprovamos, né, e vocês aprovaram também, juntamente com essa ideia, de nós estarmos, sim, debatendo, né, discutindo sobre
a prevenção das presentes e futuras gerações. E esses jovens, o que e de que forma é que eles estão tendo seus comportamentos ao saírem de casa para se divertir. Então, é o que nós estamos fazendo, é o que eu pretendo fazer com essa aprovação. Então, acho que a lei tem que ser analisada por nós. E não acredito que nenhum aqui quer fazer algo que não esteja dentro da lei. Então, essa lei não quer tirar o direito, não irá proibir ou tirar o livre arbítrio de ninguém. O que mais tem na nossa cidade e em todas as cidades é o espaço para beber degustar seu vinho, sua bebida alcoólica, sua janta, o que quiser fazer. Então, nós não estamos aqui querendo tirar isso. Nós queremos aqui, com essa lei, trazer o debate e, com certeza, um limite onde que se preserve, né, que se preserve uma conduta, né, uma conduta de toda a sociedade. Então, acho que temos sim que ter, né, juntos podemos debater sobre esse consumo. E com isso, né, analisarmos aí, foi analisada essa lei, que também o secretário Felipe Pavan, que foi um dos mentores que deu essa ideia, onde nós tivemos, por exemplo, Passo Fundo, né, essa lei funciona, existe, né, e temos que sim, eu acho que debatermos isso e trazer para a nossa querida Nova Prata. Um debate muito amplo para vermos, todo mundo está aí presenciando, né, o que está acontecendo, como teve a reunião aqui na Câmara de Vereadores sobre os ocorridos lá, aquela concentração desordenada lá no posto do Alceu, que ali, digamos que é o primeiro passo, né, para tudo de ruim que possa acontecer, onde essa aglomeração, não só lá na noite, mas nos domingos aqui na Subida do Tupi, no calçadão, nas escadarias da igreja, não existe ninguém ali que faça uma revista em qualquer um dos participantes. Então, eu aposto e tenho certeza que ali existe a pessoa que está portando a arma de fogo, a arma branca, ou um porrete, um cacetete, alguma coisa no porta-malas do carro. Ao desentendimento, já com o consumo excessivo, poderá sim perder a razão, tomar alguma atitude precipitada. Então, acho que temos, infelizmente, como falei no início, né, infelizmente, temos que ter ações mais duras, mais drásticas, que existe, como existe o ditado também, né, que se não é no amor, é pela dor. Então, infelizmente, nós temos temos que ter essa atitude, pensando sim, né, no futuro da Nova Prata, no futuro desses jovens, né, para ter essa consciência. Então, fico muito feliz hoje de ter sido convidado, ter participado dessa reunião. Então, a lei será sancionada, terá a ascensão do projeto de lei, que o prefeito achou conveniente, através do jurídico. Então, esse é só o primeiro passo. E esperamos que a sociedade, que as pessoas que querem se divertir, tenham o direito de se divertir, sim. E se tivesse acontecido todas essas aglomerações, mas também eles estão fora, né, fora da sua consciência, pois estamos num momento de guerra, num momento de pandemia. Então, não está autorizado as aglomerações. Mas, se estivéssemos autorizado as aglomerações, se já estivesse liberado as festas, as danceterias, tudo isso, né, que aconteceu no posto do Alceu, poderia estar acontecendo e continuar acontecendo. Eu usei um exemplo. Mas, se todo mundo ali tivesse a consciência de fazer sua festa sem ter a capacidade de prejudicar o sossego do próximo. Então, acho que toda festa é, sim, válida, todos têm o direito de se divertir, mas o respeito, uma conduta, uma ética diante da sociedade. Lembrar eles que eles não vivem sozinhos. E, infelizmente, esses que fazem essa folia na noite, esse barulho todo, no dia seguinte, o trabalhador que está lá pregando de sono, tem que trabalhar, enquanto esse anjinho está dormindo, né, sossegado. Então, agradeço a todos o apoio e a aprovação desta lei. Tem o tempo de líder?
Pode usar espaço de líder. Então, agradeço a todos. Temos aqui um exemplo, né, que unidos podemos sim fazer valer a lei. Para quem não quer entender, tem lei, e essa aprovação, a lei sendo sancionada, a sanção do projeto, nos dá esse suporte, que estamos sim no caminho certo. Então, Cláudio Dilda, eu acho que sim, nós temos que ter essa coragem de não estarmos aqui de modo neutro, porque se ficarmos neutro, realmente podemos chegar no final do mandato sem críticas, sem xingamentos, sem julgamentos, mas aí estaremos aqui, daqui 30 anos, discutindo as mesmas coisas. Então, eu tive a satisfação também, né, de ter relatos de pessoas dizendo que tem seu filho, né, menor ainda, né, claro, igual ao meu, uso de exemplo o meu filho. Então, provavelmente, quando meu filho começar a sair para se divertir, eu poderei ficar mais tranquilo, porque talvez ele não vai estar envolvido ou sendo vítima, né, talvez de uma garrafa perdida ou até de uma bala perdida. Como já falei aqui, né, se não tomarmos medidas mais drásticas, Nova Prata terá, talvez não em seu tempo integral, mas Nova Prata terá uma Cracolândia, ou algo maior, como hoje aconteceu, né, no bairro São João Bosco, ali, né, próximo, aconteceu uma vítima. Ninguém está livre, não existe cidade nenhuma que está livre disso, desses fatos lamentáveis. Mas se nós tivermos um planejamento onde se debate sobre assuntos desde a infância, pré-adolescente, adolescentes e os jovens, que inclua tudo isso, quem sabe nós conseguiremos sim fazer uma diferença. Então, quero encerrar esses comentários, o meu uso da tribuna, dizendo que estou muito feliz, muito satisfeito, agradeço ao Rodolfo, ao Executivo, prefeito Alcione, o chefe de gabinete do AD, e as mais pessoas que me apoiaram essa lei, que será de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso município, como uma cidade empreendedora, turística e que acolhe a todo mundo com segurança. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe e abençoe a todos de casa. Nesse sentido, apenas cumpre registrar que nessa ação que teve, ação conjunta, eu preciso fazer aqui um agradecimento ao comandante da PRF, o Benedetti, o Portes, também ao policial Marcelo Zeca, ao sargento Marcelo, capitão da Brigada Militar, ao Executivo Municipal, ao Conselho Tutelar, a fiscalização, e dizer que lá foram abordados vários menores de idade, foram apreendidas armas, drogas, foram autuados mais de 50 veículos, e dizer que participaram 23 viaturas da Polícia Rodoviária Federal, mais a Brigada Militar. Haviam 54 policiais da PRF. Foi uma operação inédita para Nova Prata. E aqui eu quero fazer um destaque, mais uma vez, do protagonismo desta casa. Na medida em que fomos chamados pelos moradores, de imediato, quando recebemos segunda-feira nesta casa um abaixo-assinado, um requerimento, convidamos todas essas entidades, essas forças, agradecer ao Poder Executivo também, que participou da reunião, e a partir daí construímos esta
operação. Então, mais uma vez, registrar aqui a iniciativa. E uma coisa que nós não temos aqui, vereador Dilson, é ficar de braços cruzados. Isso, essa casa está dando exemplo. E nós temos tomado a frente aí em várias situações polêmicas. Cito como exemplo a questão da lei do comércio, da gastronomia, dessa agora que foi sancionada, né, do movimento de volta às aulas, dessa operação, né, das forças de segurança, enfim. Né, então, me parece que esses vereadores estão, sim, dando uma demonstração de liderança e de vanguardismo em questões polêmicas, e nós não temos fugido desse enfrentamento. Enfrentamento construtivo. Né? Então, penso que esta casa está desempenhando um papel que vem servindo aí como exemplo, não apenas a nível de Nova Prata, mas de destaque a nível de toda uma região e além da região. Quero fazer uma saudação ao ex-vereador Mário Cortellini, também foi presidente dessa casa, né? ao Osmar, frequentador assíduo, ao Domes, ao Fim, que tem cadeira cativa ali, ao Pedro, que hoje está nos assistindo, né? E agradecer a todos aqueles que nos acompanham. Rádio Prata, sábado, vereador Agenor, vereador Idacir, então, estão escalados para fazer o programa. Dizer que nós temos aqui 3 respostas de pedido de informação dos vereadores Roseli e Jandir em relação aos médicos. A Secretaria de Saúde responde que no bairro São Peregrino existe um médico clínico geral atuando lá desde 5/12/2019 e que no bairro São João Bosco será convocado agora o 8º colocado no concurso público, sendo que os anteriores todos declinaram do interesse em assumir a nomeação. Também a resposta do pedido do vereador Clécio, que fica aqui, e também a outra resposta também dos vereadores Jandir e Roseli sobre Secretaria de Finanças. Ficam à disposição de todos, né? E se não houver mais nenhum requerimento, desejo a todos aí uma boa semana, né? E que a gente possa continuar fazendo o melhor pela nossa comunidade. Uma boa noite a todos.